No dia 18 de março de 1314, o grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi sentenciado a morrer na fogueira pelo rei Felipe o Belo, mas nos seus últimos momentos ele lançou uma maldição. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre uma ficção histórica que eu li recentemente, gostei muito, que é O Rei de Ferro, de Maurice Druon. O Rei de Ferro é um romance histórico, o primeiro volume da série Os Reis Malditos, que é composta por 7 volumes, que começaram a ser serializados lá em 1955. Aqui no Brasil, a série é publicada pela Bertrand, com tradução da Flávia Nascimento. E esse livro vai falar sobre um momento muito intenso da história da França, que é o reinado de Felipe o Belo. Felipe o Belo havia reinado já durante 29 anos e ele havia tido como objetivo do seu reinado fortalecer a França como nação e como uma unidade. Por isso, ele não se lançou em cruzadas e nem em conquistas de muitos territórios. É claro que isso teve o ônus e o bônus para sua administração. Ele realmente conseguiu manter a França em relativa paz durante todo o seu reinado, mas ao não se lançar em novas conquistas e nem em novas cruzadas, os cofres ficaram um pouco menos vazios do que o habitual. Afinal, você não teria a adesão de novos territórios e nem a pilhagem dos tesouros e das riquezas desses lugares. E é visando encher os cofres públicos que em determinado momento os olhos de Felipe o Belo vão se voltar para os Templários. Os antigos cavaleiros cruzados, nesse exato momento em que o livro se passa, eles haviam se tornado uma instituição tão poderosa e tão grande economicamente que eles inclusive serviam de quase um banco da França. Visando esse poderio econômico, Felipe Belo precisou bolar um plano de como é que ele poderia reter todas essas riquezas de uma forma que fosse legal. E é por isso que ele e o seu séquito bolam então esse plano de condenar os templários de heresia e inimigos do reino. Ao serem tornados inimigos do reino, o rei tem então mão livre para retirar tudo dos templários e condená-los à morte. O processo de condenação aos templários, ele é um processo bastante longo, que vai levar cerca de 7 anos para ser concluído, e ao longo desses anos, então, os templários serão perseguidos, mortos, muitos vão fugir, mas o grão-mestre dos templários, o Jacques de Molay, é um dos que será preso. E no início desse livro, ele está prestes a ser executado na fogueira a mando de Felipe o Belo. E é nesse momento, durante a execução, que Jacques de Molay, nos seus últimos momentos, ele lança uma profecia, uma certa maldição em cima do rei. Ele diz que em menos de um ano, o rei, o papa e o chanceler do rei estarão mortos, pois esses três haviam arquitetado de forma conjunta a destruição completa dos templários. A partir daí, a gente vai acompanhar o que vai acontecer com o reino de Felipe Belo após essa maldição. Coincidência ou não, logo depois da maldição, um escândalo enorme vai estourar envolvendo as 3 princesas do reino que eram casadas com os 3 filhos de Felipe o Belo. E é claro que isso coloca em xeque não só a honra dos filhos dele, como do próprio Felipe e de todo o seu reinado. Afinal, as 3 princesas, além de serem esposas dos 3 filhos do monarca, elas também são as responsáveis por dar futuros reis à França. Então, a partir do momento em que elas se envolvem em um escândalo, esse escândalo acaba reverberando na corte inteira. Outra coisa que a gente acompanha aqui é que esse usufruto da riqueza dos templários não vai durar muito tempo, afinal toda a fonte seca. Então a gente já vai começar a ver as maquinações do Felipe e do seu chanceler em busca de novos tesouros, de mais dinheiro. Onde é que eles podem buscar isso? Quem é que eles podem atacar? Que pauzinhos eles podem mexer para conseguir mais? Outra coisa bem interessante desse livro, que eu acho que o autor trabalha muito bem também, é nos mostrar esses jogos de poder que acontecem na corte. O Felipe tem 3 filhos homens, então a sua sucessão está garantida de certa forma, e cada um desses 3 filhos, né, o Luís, por exemplo, é o sucessor direto, eles têm o seu séquito, eles têm os seus nobres e cada um deles defende ali os seus interesses. Então a gente acompanha um pouquinho como é que funcionam esses jogos de poder, esse cabo de guerra entre um príncipe e outro, entre um séquito e outro. Na primeira oportunidade, um vai puxar o tapete do outro. Um grande destaque desse livro é o Conde Roberto d'Artois, que vai ser ali um dos que vai maquinar toda a história das 3 princesas. Ele é um dos articuladores mais eficientes da história, é uma pessoa que realmente vai em busca do que ele quer, não importa por quem ele tem que passar por cima, e ele não mede esforços para atingir os seus objetivos. Uma coisa excelente desse livro, aliás, da série inteira, é que o livro ele tem um ótimo apêndice com notas historiográficas aqui ao final e também uma lista de personagens para situar o leitor um pouco melhor na história. A gente sabe que quando você vai falar de cortes inglesas e francesas, muita gente tem o mesmo nome, tem o Felipe I, 2, 3, 4, muita coisa se confunde, então as notas históricas aqui ao final e o apêndice de nomes ajudam muito na nossa compreensão. Aliás, as notas históricas eu achei elas fantásticas, muitíssimo bem elaboradas pelo autor. Você consegue
consegue perceber pelas notas a pesquisa aprofundada e minuciosa que ele fez para escrever toda essa série. A riqueza de detalhes, ela é muito bem elaborada, você percebe que houve ali realmente uma pesquisa a fundo em tudo que tá por aqui. Você joga no Google, vai procurar detalhes e percebe que realmente as coisas aconteceram do jeitinho que o autor nos colocou aqui, ou muito próximo ao real. A verossimilhança com os fatos, ela é realmente muito evidente. O que não é de estranhar quando a gente lembra que o Maurice Druon, ele foi membro da Academia Francesa de Letras, e ele foi inclusive ministro da cultura da França. Então era uma pessoa que estava inserida na cultura, estava inserida nesse mundo, era um pesquisador nato e ele colocou tudo aqui dentro da história. Essas edições aqui são novas, elas saíram recentemente pela Bertrand, que é um selo da Record. E, gente, a edição está belíssima, muito bem elaborada. A parte gráfica tá linda, o espaçamento também tá maravilhoso. É um trabalho excelente e muito agradável de fazer a leitura. Em relação à escrita do Maurice, eu já havia lido alguns livros dele lá na adolescência, mas eu tinha esquecido um pouco. Ele é um autor que tem uma escrita um pouco mais exigente em relação ao leitor. Ela é rebuscada no início, mas na minha experiência, depois que você passa por uns 2, 3 capítulos e você entende o ritmo do autor, a leitura flui tranquilamente. No início vai dar um estranhamento mesmo, porque ele tenta manter a linguagem, ele tenta manter o sistema de como se falaria, como é que essas pessoas conversariam umas com as outras. Então você percebe que até entre classes diferentes as pessoas têm diálogos em tons diferentes. Mas é aquilo, depois que você passa ali o início, que talvez seja um pouquinho mais difícil, o resto da história acontece de forma maravilhosa. Ficção histórica, na minha opinião, de primeiríssima qualidade. Se você é fã de história, se você é fã da história da França, eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser imperdível. Eu vou deixar o link de toda a série pra vocês aqui embaixo, tá? Pra vocês já terem todos os exemplares que estão disponíveis. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o Rei de Ferro. E se fizerem a leitura, venham conversar comigo. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.